Irmãos, nós vamos estudar hoje duas sessões da Confissão de Fé de Westminster. Elas são bem curtas e nós aí encerramos o estudo no primeiro capítulo. São as sessões de número 9 e 10 da Confissão de Fé de Westminster. A sessão de número 9, ela nos diz o seguinte, escutem bem. A regra infalível de interpretação da Escritura é a mesma Escritura. Portanto, quando houver questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto da Escritura, sentido que não é múltiplo, mas único, esse texto pode ser estudado e compreendido por outros textos que falem mais claramente. Interessante isso, veja só. O que a Confissão de Fé aqui está nos ensinando são duas regras pelas quais todo cristão ele jamais deveria esquecer. A primeira delas, que a interpretação da Escritura se dá pela própria palavra de Deus. Ou seja, a Escritura Sagrada interpreta-se a si própria. Nada externo influencia no texto da palavra do Senhor. Então, ela se interpreta por ela mesma. Aonde é que nós podemos tirar isso do texto bíblico? Abra sua Bíblia, por exemplo, em Atos capítulo 15, verso 15. Veja o que é que nos diz a palavra do Senhor quanto a esse método, quanto a esse ínterim. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, verso de número 15. Atos 15, 15. Olha só. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Veja, nesse exato momento, Lucas, usando o texto de Atos, está nos dizendo que a sua revelação, a revelação que Deus tem o dado, ela está em pleno acordo com os escritos dos profetas. Com isso, ele quer dizer o seguinte, a palavra de Deus, ela fala da própria palavra de Deus. E a palavra de Deus interpreta-se pela mesma palavra de Deus. Então, um texto bíblico testifica de outro texto bíblico. E é interessante o uso desse texto. Porque aqui ele está falando de Atos, um livro que foi escrito ali por volta do século 7 depois de Cristo, falando dos profetas, que basicamente vai ter uma diferença aí de cerca de 600 a 700 anos. Então, o texto dos profetas, concordando com o texto de Lucas, tendo um lapso de tempo aí de 700 anos, um texto falando de outro texto. Ou seja, a Escritura Sagrada, para a sua interpretação, ela usa ela mesma. Então veja, a palavra de Deus se torna eficaz para nós aqui nesse sentido, porque ela está dizendo para mim e para você que ela não precisa da minha compreensão histórica, não precisa da minha compreensão teológica, não precisa da minha compreensão geográfica, situacional, onde quer que me localize. Ela é vigorosa a tal ponto dela mesmo se auto-interpretar. Ela interpreta-se a si mesmo. Então não fica nenhuma sombra de dúvida sobre isso. A palavra de Deus fala dela mesma. Por exemplo, nós temos um texto lá no livro de Gênesis capítulo 49, verso de número 10, que usa uma palavra um tanto quanto enigmática. Usa a palavra Siló. Essa palavra Siló aparece lá em Gênesis capítulo 49, verso 10. Só que essa palavra Siló vai ser interpretada, de acordo com Isaías capítulo 9, como sendo um enviado e ungido de Deus. Quando você vai para o primeiro capítulo do livro de Mateus, primeiro e segundo capítulo do livro de Lucas, você descobre que esse enviado e esse ungido de Deus é Jesus Cristo. Marcos dá esse testemunho no capítulo 1 e João dá testemunho também no capítulo 1. Ou seja, só que Mateus, Marcos, Lucas e João falam de forma mais clara
do que está em Gênesis capítulo 49, verso 10. Então, o entendimento de Siló, que aparece lá em Gênesis 49, 10, de acordo com Isaías 9, é o ungido e o enviado de Deus. Só que Mateus, Marcos, Lucas e João interpretam esse ungido e enviado de Deus como sendo Jesus Cristo. Então, um texto um tanto quanto mais pesado, mais duro para nós, de difícil de interpretação, ele vai sendo explicado no decorrer da própria palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus se interpreta a si mesma. É a primeira coisa que nós chamamos a atenção aqui na declaração da seção 9. A segunda coisa, irmãos, o sentido da Escritura não é múltiplo. E veja só, essa é o grande calcanhar de Aquiles do meio evangélico. Vou dar um dado aqui para você, não se assuste com isso. A igreja cristã nasce em Cristo. No século XI, em 1054, tem o chamado Cisma do Oriente. O que é que acontece? Em 1054, duas igrejas surgem. Uma chamada Igreja Ocidental e outra Igreja Oriental. A Igreja Ocidental ficou conhecida como Igreja Católica Apostólica Romana. E a Igreja do Oriente ficou conhecida como Igreja Católica Ortodoxa. Se você visitar essas duas denominações, essas duas igrejas, você vai ver que a mesma Igreja Católica que você tem aqui no Brasil é a mesma que você tem lá nos Estados Unidos. É a mesma que você tem lá em Roma. É a mesma que você encontra em qualquer parte do mundo. É a mesma Igreja Católica. De semelhante modo, é a Igreja Ortodoxa. Ela é a mesma igreja na parte oriental e em algumas partes aqui do Ocidente. Por exemplo, lá na Turquia predomina a Igreja Ortodoxa. Lá na Rússia predomina a Igreja Ortodoxa. Na Romênia predomina a Igreja Ortodoxa. Ali no leste europeu, a Igreja Ortodoxa domina. Mas ela é a mesma. Você não encontra diversas igrejas ortodoxas competindo entre si ou pregando doutrinas diferentes. E o mais interessante é que se você pegar a Igreja Católica Ortodoxa e a Igreja Católica Romana, elas são similares em quase tudo. A única diferença que existe entre uma Igreja Católica Romana e uma Igreja Católica Ortodoxa é quanto à figura do Papa. Então não é um problema de doutrina, é um problema de administração. Veja, eu estou querendo dizer que essas igrejas são igrejas milenares, no caso a Igreja Católica Romana, bimilenar, e elas possuem basicamente a mesma estrutura. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. Aqui no Ocidente, você tem a igreja protestante. Coloque 20 pastores protestantes aqui, nesses bancos aqui. Dificilmente eles falarão a mesma língua. Eles são diferentes em quase tudo. E é aqui que mora o calcanhar de Aquiles do protestantismo. É que nós conseguimos divergir em vários textos da palavra de Deus. E a justificativa para isso é que um texto, veja só a justificativa, e essa justificativa é equivocada. Um texto da palavra de Deus, para mim, pode ter um sentido e para você pode ter outro. Só que nós vamos ver aqui que isso é impossível. Por uma questão de lógica, irmãos. Veja, se Deus é o autor da Escritura, como nós já estudamos isso, Ele é o autor da palavra de Deus. Eu falei aqui para vocês, no segundo encontro que nós tivemos, que tratamos sobre a seção de número 2, sobre os livros da palavra de Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, que existiam mais de 40 autores, tendo apenas uma mente intelectual por trás desses 40 autores, que era o Espírito Santo. Agora veja só, se tem dois pastores aqui de denominações diferentes, um presbiteriano e o outro batista, aí para o presbiteriano Deus se revela de um jeito, e para o batista ele se revela de outro. Se nós dissermos que sim, nós estamos dizendo que Deus é um Deus de quê?
de contradição. Para mim ele vai dizer uma coisa e para outro pastor ele vai dizer outra coisa? Ou é porque eu, como pastor, e o outro que também é pastor, está interpretando o mesmo texto de forma equivocada? Então entendam, irmãos, aqui na seção 9 nós temos uma descrição dura que nos diz que a palavra de Deus, ela não tem múltiplos sentidos, mas um único sentido. Ela não tem várias facetas, mas ela só tem uma verdade plena e absoluta. Então, cabe aos pastores, ao invés de criarem doutrinas diversas, lerem as Escrituras Sagradas com os próprios óculos das Escrituras Sagradas. Deixar de ter como regra a sua vontade prevalecendo sobre o texto, mas ter como regra o texto prevalecendo sobre a sua opinião. Por quê? Porque o sentido da Escritura Sagrada é único. Entendam bem, o sentido da Escritura Sagrada é único. E nós podemos ver isso, irmãos, aqui no livro de Atos, capítulo de número 28, verso de número 25. O sentido da Escritura Sagrada é único. Vejam só, aqui no livro de Atos, capítulo 28, verso de número 25, nos diz assim, escutem bem. Aliás, irmãos, desculpa. É João capítulo 5, verso de número 46. Desculpa, foi eu que errei aqui o texto. João capítulo 5, verso de número 46. João 5, 46. O sentido da Escritura Sagrada é único. Veja só. Porque se vocês cresceis em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Agora veja o 47 também. Mas se não creres nos seus escritos, nos escritos do Antigo Testamento, como crereis nas minhas palavras? Olha o que João está dizendo aqui no capítulo de número 5. Que o que Moisés falou acerca de Cristo. E o que Cristo falou acerca dele mesmo. Ou seja, se Moisés fala de Cristo e Cristo fala dele mesmo, se o Antigo Testamento fala de Cristo e o Novo Testamento fala de Cristo, qual é o sentido de todo o texto? É único, apontando para o único autor, Cristo. Ou seja, o sentido da Escritura não é múltiplo, mas uno, é único. Eu tenho ensinado, às vezes, em alguns locais, sobre a arte da interpretação, de que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver a figura emblemática de Jesus. O Antigo Testamento desenha na nossa mente a imagem de Cristo, de forma perfeita. Por quê, irmãos? Lucas, por exemplo, no capítulo de número 24, vai dizer que todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Tem um alvo e é Jesus. E eu posso ver isso com você. Lucas capítulo 24 diz isso. Abra aí a Escritura Sagrada em Lucas 24. Nós vamos ler dois textos. O verso 27 e o verso 44. No verso 27 diz assim, escute bem. Lucas 24, 27. Depois Lucas 24, verso 44. Mas primeiramente o verso 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então, todos os 39 livros do Antigo Testamento falam dele, falam de Jesus. É isso que o próprio Jesus está dizendo. Ele não está dizendo para nós algo diferente. Ele está dizendo assim, olha, o que as Escrituras do Antigo Testamento falaram, todos os textos do Antigo Testamento falaram de mim. Então veja, às vezes, nós temos uma tendência, é de que quando lemos o texto do Antigo Testamento, nós queremos ver os autores falando acerca deles mesmos.
ou até mesmo de nós. Quer ter uma prova disso? Como a gente interpreta que a palavra de Deus está querendo dizer alguma coisa acerca de nós e não acerca de Cristo? Eu nasci num lar que era um tanto quanto dividido em termos de religião. Uma parte era católica, era bem católica, outra parte judia e bem judia. Lá na minha casa nunca houve meio termo. Ou você era religioso completamente, ou você era materialista, não era nada religioso, até mesmo ateu. Então, lá na minha casa, por exemplo, na casa dos meus pais, e mais especificamente na família dos meus avós paternos, não existia esse negócio meio termo. Por exemplo, eu me dizer católico e não frequentar a igreja. Ou era católico e frequentava a igreja, ou não era católico. Pronto. Ou era judeu de ir lá na sinagoga, ou não era judeu coisíssima nenhuma. Ou então, ou era uma coisa, ou não era. Não existia esse negócio meio católico, meio judeu, meio cristão. Não existia isso. Ou você era cristão, ou você não era cristão. Ou você era judeu, ou você não era judeu. E aí acontecia algo interessante. Por exemplo, lá na casa do meu avô, eu chamo isso de símbolo. Tinha alguns símbolos, por exemplo. Eu me lembro que nós tínhamos não tem ainda, né? Uma sala grande. Nessa sala, hoje não tem mais. Tem a sala, mas não tem mais o que eu vou falar aqui para vocês. Tinha um altar onde se ofereciam preces, onde se faziam como que novenas. Então, quem nasceu no meio católico sabe do que eu estou falando, né? Novena. E lá tinha um elemento que, assim, nunca faltava. Era uma Bíblia aberta. E se você for do lado de um bom católico, você vai encontrar uma Bíblia aberta. Só que aberta num ponto bem específico. Salmo 91. Está lá a Bíblia aberta nesse salmo. Na Bíblia católica é 90, né? Na nossa é 91. Veja, está lá a Bíblia aberta justamente nesse salmo. Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta. O que é que diz esse salmo? Bora ler? Bora ler? Eu queria ler com vocês o que é que diz esse salmo. Eu sei ele de cor e salteado. Mas eu queria que você percebesse o que é que diz o Salmo 91, em que tantos católicos fazem uso justamente dessa passagem desse texto. E isso também. Olha só o que é que diz a palavra de Deus. Escute bem, viu? Aquele, começa com essa expressão, que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra no Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Escute bem, eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra. Calcarás aos pés ao leão jovem e à serpente. Porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei.
Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Esse é o salmo mais lido pelos católicos. E os católicos acreditam piamente, escute bem, eles acreditam piamente que esse Salmo 91 está falando de um personagem. Quem é esse personagem? Ele mesmo. Esse salmo está falando de mim. O Senhor me livrará da mão do passarinheiro. Ele lê a palavra passarinheiro como homem mau. E lê certo. Passarinheiro era um homem mau. Era aquele homem que iria para a caça e fazia com que, nas suas ciladas, o animal, o passarinho mesmo, fosse capturado para lhe servir de alimento. Então ele leu a palavra passarinheiro como homem mau. Então ele atribui o Salmo 91 a ele. Agora veja só. Se de um lado eu falei que os católicos fazem isso com o Salmo 91, os protestantes fazem isso com outros dois salmos. Os salmos mais conhecidos entre os evangélicos é o Salmo 1 e o Salmo 23. Vamos ler o Salmo 1. Somente o Salmo 1. O Salmo 23, como nós já sabemos melhor do que o Salmo 1, a gente fica com ele aqui na lembrança. Então vamos lá. Salmo 1 diz assim, ó. Salmo 1 diz assim, ó. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então os protestantes usam esse Salmo 1 atribuindo a ele, que diz assim, ó, boa coisa é não se sentar na roda dos escarnecedores. No entanto, ter prazer na lei do Senhor e na sua lei meditar de dia e de noite. Verso 3. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, prosperará. Não são assim os ímpios, são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então temos aqui duas verdades. Se de um lado você tem o católico romano atribuindo o Salmo 91 a ele, os protestantes fazem isso com o Salmo de número 1. Diz que boa coisa é não sentar na roda dos escarnecedores. Agora deixa eu fazer uma pergunta sincera a vocês. De quem fala o Salmo 91 verdadeiramente? E de quem fala o Salmo 1? Será que o Salmo 91 fala de nós? Será que o Salmo 1 fala de nós? Deixa eu lhes dizer. Vocês sabem qual foi o salmo utilizado pelo diabo na tentação de Jesus Cristo? Foi justamente o Salmo 91. Quando do pináculo do templo diz assim, se lança daí abaixo. Porque a tua palavra diz, aos teus anjos dará a ordem e eles virão ao teu socorro. Usou o Salmo 91. A tua palavra diz sobre ti. Então o Salmo 91 não fala de nenhum fiel, fala de Cristo. Agora deixa eu lhe dizer, de quem fala o Salmo 1? Será que o não se assentar na roda dos escarnecedores pertence a nós? Obviamente que de forma indireta pertence. Nós não devemos dar ouvidos a escarnecedores e nem ao menos acreditar em seus ensinos. Mas de forma indireta, porque diretamente o Salmo 1 não fala a nós. Diretamente o Salmo 1 fala a quem? Fala de Cristo. Apocalipse capítulo 22 diz que Cristo é a árvore junto a ribeiros de águas que dá o seu fruto para a salvação e a saúde das nações. Observe o que diz o Apocalipse 22. Aqui, ó. Vou ler bem rapidinho aqui para vocês. Para não ficar aqui em minhas palavras. Apocalipse 22 diz assim, ó. Deixa eu ler aqui para vocês. Sim. Então, indiretamente vai falar a nós. Veja só, Apocalipse 22,
verso 2. Escutem. No meio da sua praça e de um e do outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Veja, Apocalipse 22, verso 2, é uma leitura do Salmo 1, atribuindo o Salmo 1 a quem? A Cristo. Aí você vai dizer assim, pastor, essa é uma interpretação particular sua. Lembra que quando a gente foi ler Lucas 24, eu disse que ia ler 2 versículos, lemos o primeiro, verso 27, e ficou um versículo que foi o versículo de número 44? Bora ler agora o verso de número 44, para a gente descobrir de quem falam aqueles 2 salmos, e não somente aqueles 2 salmos, mas os 150 salmos da Bíblia. Lucas capítulo 24, verso 44. Olhe bem o que aqui diz a palavra de Deus, viu? Escute bem. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse ainda estando convosco. É Cristo que está dizendo isso. Que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito aonde? Na lei de Moisés, e nos profetas, e nos... Poxa vida, ó, nos salmos. Tudo que eu precisava saber de Cristo estava onde? Nos salmos. Na lei, nos profetas e nos salmos. Mas alguém pode dizer assim, pastor, mas será que é em todos os salmos? Bom, o verso 27 diz que é todas as escrituras. Olha só, o finalzinho do verso 27, do capítulo 24 de Lucas. O que dele se achava em todas as escrituras. Então não existe uma fração da palavra de Deus que não aponte para Cristo. Então veja como a Escritura Sagrada está interpretando ela mesma e ela não possui múltiplos sentidos. E ela não possui múltiplos sentidos. Isso. Por isso que ela é o nosso texto magno, nossa regra de fé e prática, nosso principal livro, onde nos ensina acerca de todas as coisas da vida, principalmente da devoção cristã. Terminamos aí a sessão 9, não é isso? Agora, escutem bem o que diz a sessão de número 10, a última sessão do capítulo 1 da Confissão de Fé de Westminster. E aqui é bom para que a gente resolva pendências. Por exemplo, na hora de um debate, é muito comum a gente dizer assim, olha, essa é a sua opinião e eu fico com a minha opinião. Licença. Em um debate cristão, o que deve prevalecer não é a opinião dos debatedores, mas o que revela a Sagrada Escritura. Agora, por quê? Observe o que diz a seção 10. Olha só. O juiz supremo. Aqui o juiz que está sendo invocado é um juiz para debate. Então, em um debate, está eu e meu oponente, o juiz se coloca entre eu e ele, só que esse juiz não é semelhante a nós, ele é maior, porque é juiz o quê? Supremo. O juiz supremo, quem é o juiz supremo? Pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas, e por quem serão examinados todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, o juiz supremo em cuja sentença nos devemos firmar, não pode ser outro, senão o Espírito Santo falando na Escritura. O Espírito Santo falando aonde? Na Escritura. Agora, no debate que está eu e meu oponente, eu e meu adversário, não é meu inimigo, mas é meu adversário, a palavra de Deus é o juiz entre eu e ele. Agora, a palavra de Deus não somente é juiz entre eu e o meu oponente, meu adversário, na disputa de uma questão bíblica, teológica, doutrinária, mas também é, agora escute bem, e aqui eu vou dar um aperto dos presbiterianos. Muitos presbiterianos confiam no que dizem os concílios, mas vejam só,
A palavra de Deus julga os decretos dos concílios. Todas as opiniões dos antigos escritores aqui são os pais da igreja. Os pais da igreja vigoraram entre o século de número 2 e o século 8. Foram basicamente 600 anos onde os pais da igreja, eles de certa maneira compilaram as doutrinas bíblicas, fizeram os primeiros 4 concílios, chamados 4 concílios da cristandade, onde todo o nosso escopo doutrinário dele é derivado. Eles produziram praticamente aquilo que nós chamamos de credos ecumênicos, ou seja, os credos que nós confessamos, e por exemplo, a Igreja Católica confessa a mesma coisa, chamado de credo apostólico. Depois o credo niceno, depois a fórmula de Calcedônia, e depois o credo constantinopolitano. Esses são os credos ecumênicos, aquilo que nos une a eles. Nós confessamos as mesmas coisas que eles confessam. Então veja, a palavra de Deus é juiz sobre esses decretos. É maior do que esses decretos. Julga, inclusive, estes decretos. Aí continua. Decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares. Eu, como ministro do Evangelho, já tive certo momento em resolver uma questão de um membro da igreja e dizer assim para ele: meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa, a sua opinião é inválida. Aí ele disse: por quê, pastor? Eu disse: porque a Escritura declara ela como inválida. Não é por uma outra questão, é porque a palavra de Deus declara a sua opinião como inválida. Porque a sua opinião caminha num caminho que a Escritura Sagrada não vai, não subscreve, não lhe autoriza, não lhe ensina, não lhe dá poder, não lhe confere autoridade. Então veja, a Escritura Sagrada julga as opiniões particulares dos crentes. Por que faz isso? Porque é o juiz supremo. Vamos aprender isso à luz da Escritura Sagrada? Primeiro texto que nós vamos ler está em Mateus capítulo 22, verso 29. Bora descobrir como é que a Escritura Sagrada se coloca perante nós como juiz supremo. Mateus 22, verso 29. Escute bem o que diz a palavra do Senhor. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então erra quando desconhece o quê? As Escrituras. E quando ela diz aqui, nem o poder de Deus, ela não está dizendo que o poder de Deus é uma coisa a par das Escrituras. Porque se você conjugar esse verso aqui com Romanos capítulo 1, verso de número 18, o que é que Paulo diz ali em Romanos 1, 18? Não me envergonho de quê? Do Evangelho. Porque o Evangelho é o quê? Não o poder de Deus. Então, o poder de Deus está precedido de quê? Artigo definido. Então, o poder de Deus é um apontamento para o Evangelho. Então, esses negócios de dizer assim, olha, eu estou agora cheio de poder. Um crente cheio de poder é cheio de conhecimento da Escritura. Um crente cheio de poder, ele abre a boca para falar do Evangelho. Um crente cheio de poder, quando abre a boca, ele não vai falar coisas estranhas, mas ele vai falar coisas claras para nós, vai tirar as dúvidas do nosso coração. Isso é que é ser cheio de poder, é aconselhar alguém à luz da palavra de Deus, é consertar alguém à luz da palavra de Deus, é fazer com que aquele crente que reside na dúvida saia das trevas e venha à luz. Então, quantas vezes você está lendo um texto sagrado que você diz, como eu queria um entendimento pleno da palavra de Deus. Aí chega alguém cheio de poder de Deus, ele vai fazer o quê? Vai ler as Escrituras para aquele camarada e vai explicar ipsis literis o que aquele texto está querendo dizer. De forma convincente. Não é de forma a gerar dúvida no coração, mas é gerar certeza. Porque ele está falando através das Escrituras. Então Cristo diz assim, errais, mas erram quando? Em não conhecer as Escrituras. Segundo texto, irmãos. Mateus capítulo 3, verso 1.
Veja só, irmãos. Mateus capítulo 3, verso 1, diz assim: e naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judéia. E continua: arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus, porque este é o anunciado pela Escritura, pelo profeta Isaías. Então, qual é a pregação de João Batista? É uma pregação dele mesmo? É um ensino particular, privado, único, exclusivo dele? Não! Ele está ensinando as Escrituras para o povo. Ele se lança pelas Escrituras para o povo. Então, você chegou hoje em determinados locais, que nem vale a pena citar mais os locais. O camarada diz assim: olha, eu tenho uma palavra para você. Olha, Deus está me dando aqui uma palavra para você. Então, ainda, o local de Deus se revelar está errado. Porque, veja, o que diz a confissão de fé é que é o Espírito Santo falando na Escritura, não é falando em mim. Veja, o Espírito Santo não fala comigo para me falar com você. O nome disso é fuxico. O nome disso é fuxico. Vai falar comigo para falar com você? E por que Deus não fala diretamente com você? Mas que loucura! Você já viu isso? Alguém que chega e diz assim: olha, Deus falou comigo para te dar um recado. E agora é moleque de recado agora? E agora Deus está com essa mania de estar com fuxico? Que o nome disso é fuxico, fofoca. Dá vontade de dizer assim: olha, diga a Deus que deixe de fofoca. E se ele quiser vir falar comigo, eu estou pronto, estou aqui. Afinal de contas, ele é meu dono, ele fala comigo a hora que ele quiser. Então veja, o Espírito Santo se revela aonde, irmãos? Na Escritura. É na Escritura, a partir da Escritura. Então, a partir da Escritura, Deus fala com todo o seu povo. O pastor está pregando aqui à noite, no santo dia do Senhor, ou no domingo pela manhã, e está falando à igreja. Mas ele está falando da Escritura para o povo. E o povo está ouvindo literalmente a voz de Cristo, falando com eles acerca de qualquer mensagem a partir do Senhor. Não precisou de fuxico. Do púlpito, Deus chamou o adúltero de adúltero, de ladrão o ladrão, de pecador aquele que está cometendo algum ato violável contra a palavra de Deus. Então veja, Deus falou aos crentes por meio da Escritura. É assim que a Escritura nos ensina, irmãos. Bora ver ainda isso aí. Atos capítulo 28, verso 25. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, verso 25. Geralmente, quando os profetas chegam, nunca sempre assim, eis que Deus manda dizer. E ele sempre falava de bênção, né? Não é, você tá podre no pecado, aí Deus vai se revelar e não vai falar do seu pecado, não. É sempre assim: olha, a sua vida será mudada, sua vida já não mais será como antes. Mas que conversa! Veja só. Atos 28, verso 25, diz assim, ó: e como ficaram entre si discordes, ou seja, havia um entrave bíblico de entendimento entre eles, despediram-se dizendo Paulo esta palavra: bem falou o Espírito Santo aos nossos pais pelo profeta Isaías. O que é que Paulo vai dizer para os crentes ali? Irmãos, é a Escritura, o profeta Isaías está dizendo isso, ó. Então Deus se revela pela Escritura. Deus se revela pela Escritura. E por fim, Gálatas capítulo 1, verso 10. É o último texto aqui do capítulo 1. Gálatas capítulo 1, verso 10. Isso tem que ser de forma contundente dita aos irmãos. E eu digo isso, irmãos, para a gente não cair na loucura do falso ensino, na evidência de uma falsa pregação, e no abominável surgimento de uma profecia que não é oriunda de Deus. Gálatas 1,10 diz assim: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Paulo está fazendo uma série de perguntas. Agora vem uma afirmação concreta. Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Deus. Então o que é que Paulo vai dizer? Independente de mim, o Senhor vai lhes falar as Escrituras. Independentemente de você, Deus vai falar as Escrituras.
em um grande teólogo da igreja, São Tomás de Aquino. Ele diz algo interessante sobre a questão de Deus falar ao povo. Quando ele fala sobre o papel do sacerdote ou o papel do ministro que ministra no culto, né? Um dos alunos de São Tomás pergunta a eles: e se o sacerdote, se o ministro estiver no pecado, Deus deixaria de falar à igreja? Porque já é o ministro que faz essa interlocução, ele é a voz de Deus para o povo. A resposta de São Tomás é usar o verso 10 aqui do capítulo 1 de Gálatas. Independentemente de Paulo, é o que Paulo está dizendo: eu falarei para vós a palavra do Senhor. Ou seja, ainda que me seja acusado como pecador, veja, é através de mim que Deus está falando a vocês, mas pela Escritura. Então, independentemente do pregador, independentemente do ministro, Deus fala ao povo por meio da Escritura Sagrada. Então, ainda que o ministro seja cobertado pelo pecado, pelo erro, pelo engano, e tem uma vida amoral, Deus fala com ele quando fala pelas Escrituras. Então, quando as Escrituras são abertas, Deus está falando por causa das Escrituras, não por causa do ministro. Então, Deus se revela a nós pelas Escrituras, irmãos. Sim, obviamente, correto. Sim, obviamente. Então vejam só, irmãos, Deus vai falar conosco por meio da palavra dele. Então Deus tem um método de falar à sua igreja. E esse método é quando a Escritura Sagrada é aberta e pregada. Escritura Sagrada é aberta e pregada, Deus certamente vai falar com o seu povo. Agora, eu faço uma janela aqui, né, nesse estudo, né? Se o ministro abandona as Escrituras, aí Deus deixou de falar com o povo. Independentemente de quem ele seja. E eu já tive a experiência de ouvir alguém que eu atesto ser um homem de Deus, mas na hora dele emitir a opinião, ele emitiu uma opinião fora das Escrituras Sagradas. E eu estou falando de alguém piedoso, ortodoxo na doutrina, em certo sentido reformado, mas que na hora de emitir a opinião, saltou as Escrituras e a sua mensagem é perdida. E eu conheço alguém extremamente ímpio, que Deus falou por ele e foi a verdade dele, porque foi as Escrituras. Balaão, por exemplo. Balaão, enganador, mentiroso, se levantou em um momento para se dizer portador da palavra de Deus, quando a palavra de Deus da palavra de Deus não era portador, mas houve um momento em que Deus, porém, falou ao povo de Israel. Então usou o degenerado do Balaão, e em determinado momento eu conheço pessoas que conheciam das Escrituras Sagradas e que das Escrituras Sagradas não falaram nada. E está na Bíblia. Vocês sabem de quem eu estou falando? De um profeta chamado Samuel. Está lá em 1 Reis 7, 2 Reis 7, Samuel diz para Davi: olha, vai e faz conforme o desejo do teu coração. Aí Deus diz assim: como é a história? Como é a história, meu jovem? Como é a história, meu jovem? Vai e faz conforme o desejo do seu coração. Aí Deus diz assim: o profeta, quem foi que lhe disse isso? Aí não foi o senhor não. Eu disse: de maneira nenhuma, volte lá e diga ao rei para fazer justamente o contrário do que você ordenou. Bora dar uma olhada nesse texto? Abra a Bíblia de vocês aí rapidinho no livro da 2 Reis. Desculpa, o profeta não é Samuel, é Natan. Acabei de ser corrigido aqui pela minha esposa. Só por causa dessa correção você vai ver quando chegar em casa. Todo mundo estava acreditando que era Samuel. Tá bom. Já a gente segue em casa.
1 Reis, capítulo 7, irmãos. Aliás, desculpa, irmãos. Não é em Reis, não. É no livro de Samuel. É no livro do profeta Samuel. É por isso que talvez eu tenha feito essa confusão. É no livro do profeta Samuel. Essa história que eu relato para vocês. É 2 Samuel, capítulo 7. Quem falou foi Natã. Olha aqui, ó. Eu vou ler um pedaço dessa história para vocês verem como o piedoso profeta caiu em erro. 2 Samuel 7, verso 1. Diz assim, ó. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: eis que eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Oh, mentira grave, viu? Olha o que vai acontecer em seguida. Porém, sucedeu que naquela mesma noite a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: vai, diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu uma casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo, e em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra alguma das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, diz, assim dirás ao meu servo Davi. Deus está corrigindo Natã. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomei da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel, e fui contigo por onde quer que foste, e destruí os teus inimigos de diante de ti, e fiz grande o teu nome, como do nome dos grandes que há na terra, e prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja removido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Deus acabou de corrigir o profeta Natã. Deus está dizendo assim: Natã, diga a Davi, Davi não vai fazer casa para mim. Quem é que vai fazer casa para Deus? Quem? É o próprio Cristo. Aonde? Não, está não. Está negando, olha só. E desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que te fará casa. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre os teus descendentes, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este me edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Deus está dizendo: Davi, você não vai edificar a casa para mim, não. Quem é que vai edificar a casa? Salomão não, Jesus. A gente pensa que é Salomão, mas lembre-se, Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Quem é que vai edificar a casa para que possa caber Deus e os seus filhos? Está lá em João capítulo 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Quem faz casa para Deus e para nós é Cristo, irmãos. Não está, irmão. Já disse aqui, ó, verso 13. Este edificará uma casa ao meu nome. No verso 18, então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? O que Davi está dizendo é: Senhor, por que o Senhor ainda vai falar comigo, sendo eu pecador? Por que o Senhor está trazendo essa mensagem tão dura para mim? A minha vontade era boa, o Senhor acabou de mudar a vontade. Irmãos, vocês devem lembrar que o Novo Testamento é quem diz que Deus não habita em casa feita por mãos de homens. Está lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso número 16. Deus não habita em templo feito por mãos de homens.
Somente mãos divinas poderiam fazer uma casa para Deus. E as mãos de Cristo que fazem isso. E veja, quando nós lemos isso lá em João capítulo 14, assenta muito bem com o verso de número 10, aqui de 2 Samuel 7, olha só. E prepararei lugar para o povo, para Israel. Quem prepara essa casa é Cristo. Está lá em João 14, verso 4, né? É porque Davi pensava que era o filho dele, Salomão, que faria a casa. Que é um descendente, né? Deus diz assim, um dos descendentes. Então ele pensava que logo depois dele, um dos seus filhos, o próximo rei, faria casa para Deus. E Salomão fez uma casa para Deus? Fez um templo. Salomão fez um templo para Deus ser servido e adorado. Casa não. Quem vai fazer uma casa onde Deus vai habitar para sempre é Cristo. É como nós lemos, vejam só. Olha o jogo de palavras, prestem atenção. Deus falou com Abraão. Ia descer um cutelo sobre Isaac. Mas qual foi a palavra que Isaac, quando falando com seu pai, perguntou? Pai, estou vendo que a lenha e o cutelo estamos trazendo. Mas o cordeiro para o holocausto onde está? Aí Deus diz assim, aliás, não é nem cordeiro, é vítima. Aí Deus fala em Abraão, diz assim, Deus para si cordeiro proverá. Aí na hora que Abraão estende a mão para matar Isaac, ele vê o que do outro lado? Ele vê o que? Um carneiro, não vê um cordeiro. Ele vê um carneiro. Quem é o cordeiro? João Batista é quem vê o cordeiro. Eis o cordeiro de Deus que retira pecado do mundo. Irmãos, Salomão edificou templo e não casa. Não existe local em que Deus possa habitar, feito por mãos humanas. Salomão era humano. Diga, Paulo. Deus não habitava na arca? Não. Deus se fazia presente na arca. Ele se revelava ali na arca. Ele não habitava na arca. Justamente, presença. Presença é uma coisa, habitação é outra. Por exemplo, aonde o pastor Alan se apresenta? Aonde? Aqui, irmãos. Eu prego aqui nessa igreja. Eu não tenho outra igreja para estar pregando. É aqui, ó, nesse púlpito, ó. Mas deixa eu perguntar para vocês, é aqui que eu moro? Eu moro em uma casa. Deus se apresentava na arca. Eu estou falando do local onde ele vai habitar com seus filhos. Não é na arca. É numa casa. A promessa de 2 Samuel 7 é casa. Escutem bem, é casa. E quem vai fazer essa casa para Deus são mãos divinas. As mãos de Cristo. O Supremo Senhor de todo o universo e de toda a glória.